entregar como oferta viva em teu altar. Tem letra isso aí? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim, sim, em mim o teu querer. Diga isso ao Senhor. Faça o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. A Bíblia diz que se tiver alguém enfermo no nosso meio, a oração da fé curará o enfermo, e os seus pecados também serão perdoados. Eu creio que Deus hoje, Jesus hoje, opera milagres. Eu creio que Jesus hoje cura os enfermos. E eu creio que a intercessão da igreja é fundamental para essa cura. Então eu quero orar pelos enfermos. Em especial eu quero orar pelo Fernando Lameiras. Pedido de oração pelo meu pai, Sidney, por sua saúde e recuperação. Ele tem um tumor na face e está em tratamento. Este homem está aí, por acaso? Vem cá, querida, vamos orar por você. Nós vamos ungí-lo com óleo, pedir aqui dos nossos diáconos, ok? A Bíblia diz, chame os presbíteros, já que nós não temos outro presbítero a não ser minha esposa, que eu não sei se está aí, eu convoco os diáconos a virem aqui. Nós vamos orar e fazer como a Bíblia diz, crendo de todo o coração, amém? Então a igreja vai ficar de pé e nós vamos orar. Há alguém mais enfermo aqui no nosso meio? Nós vamos orar também. Alguém mais com alguma enfermidade? Está enfermo também? Nós temos aqui o nosso irmão, fica aqui do lado, fica do lado, isso, fica de frente para a igreja, Giovana, assim, isto. Estenda sua mão para cá e vamos orar. Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, nós levantamos a nossa mão e a nossa voz para repreender toda e qualquer enfermidade, porque sabemos que Tu és o Cristo Todo-Poderoso. A Tua palavra diz que Tu levaste sobre a cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e pelas Suas pisaduras fomos sarados. A Tua palavra diz também que os sinais acompanharão a todos que crerem. Em Meu nome expelirão demônio, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em obediência à Tua palavra e crendo na Tua palavra, nós impomos as mãos. A Tua palavra também diz que a oração da fé curará o enfermo, que ele ungido com óleo será curado. Fazemos isto tudo em nome de Jesus e liberamos uma palavra de autoridade neste mesmo nome que está acima de todo nome no céu e na terra. Doença vai embora, enfermidade vai embora agora, em nome de Jesus.
sejam curados. Nós libertamos vocês, no nome de Jesus, de toda essa enfermidade, porque Deus quer saúde perfeita. Toca com a tua mão, Senhor, porque tu és o Deus Todo-Poderoso e não há outro além de ti. Jesus Cristo, nosso Senhor, que esta noite seja uma noite de sinais, porque nós cremos, ó Deus, que tu és o Deus vivo que desceu do céu e está aqui conosco através do Espírito Santo. Todo o mal vai saindo agora, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Dê glória a Deus e glorifique a Jesus aplaudindo a Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Podeis sentar. Quantos creem que eles estão curados? Digam amém. Eu creio. Eu já vi tantas curas, irmãos, ao longo dessa jornada, que quase torna-se uma coisa normal e que deve ser normal, porque no reino de Deus os sinais acompanham aos que creem. Eu comecei esta manhã a pregar uma mensagem chamada Armadilhas do Pensamento. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque tudo que nós fazemos ou criamos está originário no pensamento. E eu falei algumas coisas que eu preciso recapitular para você entender o desfecho desta mensagem. Primeira coisa que você precisa saber é que você é e você será aquilo ou quem você pensa ser. Você nunca vai além do seu pensamento. Vou dizer isto. Você nunca vai além do seu pensamento. Eu disse que Deus criou os animais programados, cachorro, gato, eles são programados. Você não vai ver um gato batendo papo ali, a não ser que seja o Garfield, né? Que é um desenho. Então, gato sempre vai miar, cachorro sempre vai latir, cavalo vai comer grama ou capim, ele nunca vai querer comer um animal vivo. O leão já foi programado para isso, mas os homens não. Os homens nasceram com a sua mente, nascem com a sua mente zerada. Um bebê desse, ele tem aí já algumas impressões do período de gestação, mas a sua mente está quase que 0 quilômetro para aprender. Tanto é que quando, na época que eu fiz parte, muitos anos atrás, do Partido Comunista, o comunista dizia assim: me dá uma criança que eu mudo o mundo. Porque se você formar a mente de uma criança, é o segredo de tudo. Então nós somos seres que nós podemos crescer, avançar. Nós temos uma mente pensante, somos um ser pensante. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Há algumas teologias que dizem que debaixo da graça de Deus, tudo já está pronto. Eu acredito, irmãos, que tudo já está previsto por Deus, mas eu acredito que nós podemos interferir, senão Deus não mandava orar. Amém? E dizendo assim: muito pode em seus efeitos a oração. Então a Bíblia nos dá espaço para pensar que, embora Deus seja onisciente, onipresente, embora Deus tenha uma soberania, e Ele é soberano, debaixo dessa soberania há um espaço para o exercício da fé. Será que você entende isso? Diga amém. Diga isso: debaixo da soberania de Deus há um espaço, segundo a palavra de Deus, para exercitar a fé. Eu tenho que falar isso porque talvez você não saiba, mas pode ser que tenha alguém que conheça um pouco mais de teologia, e sabe que a teologia reformada, ela ensina que tudo já está feito, já está pronto, nada pode ser alterado. Eu acredito que realmente prevalecerá sempre a vontade de Deus, a soberania da vontade de Deus, mas debaixo dessa soberania Deus deu um espaço para o uso da fé, tanto que é que Ele manda interceder,
ele manda orar, ele diz que muito daquilo que a gente colhe é do que a gente semeia. Amém? Então, a soberania de Deus é verdadeira, é real, mas debaixo dela nós podemos exercitar tudo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos ser. Então, o homem é um ser pensante. Tudo nasce no pensamento. Tudo que você está vendo aqui foi um dia projetado no pensamento de alguém. É o teto, é a coluna, é o instrumento, esse batistério. O camarada que projetou esse batistério devia estar pensando num jet ski e acabou caindo no batistério, mas a verdade é que tudo foi pensado. Por esta razão, pensar certo é fundamental. Quem não pensa certo, acaba pensando errado. Porque pensar, você nunca vai deixar de pensar. Vou repetir. Quem não pensa certo, acaba pensando errado. Porque o pensar é uma atividade que não tem como fugir dela. Eu disse aqui esta manhã, quando você estuda filosofia, eu tive 2 períodos de filosofias na faculdade, em que a gente estudava aqueles pensadores antigos, Platão, Sócrates, Aristóteles e outros pensadores mais para frente. E o pensamento ele é tão forte que ele passa milhares de anos. Nós estamos falando aqui de 4.000 anos sobre Sócrates, sobre Platão, sobre esses homens que pensaram coisas que até hoje existem. Eles não executaram nada, eles só pensaram e falaram o pensamento deles. Por exemplo, democracia. Nasceu lá na Grécia, pensado pelos pensadores e hoje predomina. O tipo de cidade, a polis, as cidades, os grandes centros, foi pensado pelos pensadores, que antigamente só existia a vida rural, os feudos, não existia grandes centros. Então, a compreensão de alma humana foi abordada por Platão. Quando você estuda sobre Platão, ele fala sobre a alma humana. Depois foi reforçado por aquele psicanalista inglês, como é que se chama ele? Eu sempre esqueço o nome dele. Freud, né? Então, nós vemos que o pensamento, ele atravessa milhares de anos. Então, o pensamento é fundamental. A ideia de pensamento está bem clara na Bíblia. A Bíblia declara que a forma de pensar deste mundo está totalmente influenciada não só pelos seres humanos, mas também por um ser que conspira contra Deus. E eu li esse texto, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia, de 1 João, que fala que o mundo está contaminado pelo pensamento do mal, né? Isso é importante você saber. 1 João 5,19. Todos comigo? Vamos lá? 1 João 5,19. O apóstolo João escrevendo diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz aonde? Irmãos, quando a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, está dizendo o seguinte: o que predomina é o pensamento do maligno. Será que isso é verdade? Será que você olha à volta e vê a maldade se multiplicando? Quantos percebem a maldade se multiplicando, a violência? Porque o mal, ele tem se multiplicado. Então, nós começamos a perceber que o mundo inteiro está influenciado pelos pensamentos do mal. Isso é importante você saber, que quando a Bíblia diz que alguém saiu do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, a Bíblia está dizendo o seguinte: essas pessoas que estavam no mundo, influenciadas pelo pensamento do mundo, pelo pensamento dos homens, pensamento maligno, essas pessoas agora foram transportadas para um novo reino. Nesse novo reino há um novo pensamento, há uma nova forma de pensar. Então, só para você firmar aí na sua Bíblia, vem comigo aqui em 2 Coríntios 6,15, para você entender, porque, ouça, tem muito cristão que, embora dentro da igreja, ainda está pensando com a mente do mundo, e por isso a sua vida não engrena, por isso a sua vida não vai adiante. Então, 2 Coríntios 6,15, diz assim:
Que harmonia, ele vem falando, não vos ponhais em julgo o que? Desigual, versículo 14, não vos ponhais o que? Em julgo desigual, com quem? Com os incrédulos, porquanto que ele diz assim, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então a Bíblia diz que há verdadeiramente uma separação. Você pode vestir roupa igual, você pode ter muitas coisas iguais, mas a forma de pensar, diga, a forma de pensar de quem está no reino de Deus é diferente. Você pode ter roupa igual, você pode ter carro igual, você pode ter tudo igual, nesse aspecto de aparência, de posses, de bens. Agora, a forma de pensar é diferente. E ainda, eu queria afirmar isso para você, porque se você não entender que não há uma divisão, é tudo igual, você vai começar a pensar com a mente do mundo dentro da igreja e querer que coisas do reino de Deus tenha resultados na sua vida com o pensamento. Eu não li agora de noite, mas de manhã eu li o texto, quando em João Jesus fala que é preciso nascer de novo, porque quem não nascer de novo, não pode, o quê? Ver o reino de Deus. E ele depois diz, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Porque se você não tiver um novo nascimento, o reino de Deus é espiritual, irmãos. O reino de Deus não é um espaço físico. Isso aqui é um galpão que a gente usa para adorar a Deus. Mas o reino de Deus é um espaço espiritual. Então, no mundo espiritual, se você não sair de uma dominação espiritual e for para a dominação de Deus, você não entrou e nem viu o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele existe, ele é espiritual e ele começa dentro de nós. Jesus perguntado Jesus sobre o reino de Deus, onde está o reino de Deus? Ele disse, olha, o reino de Deus não dirão ei-lo aqui ou acolá, porque o reino de Deus está o quê? Dentro de vós. O reino de Deus é um estado de espírito. O reino de Deus é um domínio de Deus do nosso pensar, é um domínio de Deus da nossa maneira de enxergar. Nós enxergamos a vida, nós enxergamos os problemas, nós enxergamos as situações através dos olhos de Deus, através do pensar de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que quem está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo, isso está dizendo o seguinte, mudou. Então, quando Jesus, falando com Nicodemos a respeito do novo nascimento, ele disse assim, olha, se você não nascer de novo, se não acontecer algo espiritual na sua vida, você não vai ver o reino de Deus. Olha só, é por isso que as pessoas veem tudo como religião. Ah, isso é religião, isso é religião. Porque se você não tiver essa percepção espiritual, você vai achar que religião é tudo igual, que todos os caminhos levam a Deus, e que cada um tem sua religião. Quando você nasce de novo, você começa a perceber alguns pensamentos que não provêm de você, porque o Espírito Santo passa a morar em você, e ele começa a gerar dentro de você pensamentos de Deus. Dê um glória a Deus bem alto, amém? Isso faz toda a diferença. Então, irmãos, você não consegue entender e aplicar os princípios revolucionários do reino de Deus, se não nascer de novo. A Bíblia diz, o que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer da água, quando a pessoa assume o seu compromisso com Deus através do batismo e diz, eu entreguei minha vida a Jesus, e eu a partir de agora sou dele, e eu assumo isso publicamente, diante da igreja, diante do mundo, diante dos céus e diante de todas as hostes malignas. Eu assumo que sou de Jesus. A Bíblia diz que a pessoa é sepultada. Aquela velha criatura, aquela velha maneira de pensar, e agora surge uma nova criatura criada em Cristo Jesus. E essa pessoa renasce, é ressuscitada. Então, se a pessoa não nascer da água, é o primeiro passo. Porque se a pessoa só nascer da água, ele vai entrar
um pecador seco e vai sair um pecador molhado, não vai acontecer nada. Na verdade, isso aqui é o simbolismo de algo que está acontecendo no espírito da pessoa. Eu me lembro quando eu tive o primeiro toque de Deus na minha vida, que eu entendi que era o toque de Deus. Foi quando eu tive uma experiência muito pesada. Eu estudava, na época eu estava estudando para fazer prova para escolas militares. E eu ia estudar com um colega, um amigo. E alguém conhece, já ouviu falar Praça do Cai Duro, lá em Bom Sucesso? Alguém sabe onde é isso? É aquela avenida que vai ainda dar na Avenida Brasil, naquela passarela que é um caracol ali. E lá embaixo tem uma praça agora que está sendo cortado pela linha Transcarioca, né? E ali, muitos anos atrás, nos anos 70, toda segunda-feira aparecia gente morta, que era o Esquadrão da Morte que matava. Pegava e matava. Então apareciam os caras amarrados na árvore e crivados de bala lá. E a praça ficou apelidada de Praça do Cai Duro. E eu morava ali e ia estudar do outro lado da Avenida Brasil de um amigo que morava ali no Parque União. Então, estudando, um dia eu voltando, já era tarde da noite, passa por mim um homem, todo desorientado, correndo, um senhor já com uma certa idade, devia ter para mais de 70 anos, e logo assim, ele gritando, ele quer me matar, ele quer me matar, ele quer me matar, e correndo. Passou um pouquinho uma senhora também idosa por mim, e eu vi a senhora apavorada, porque o homem estava desorientado, atravessando a passarela sobre a Avenida Brasil. E eu disse, senhora, está precisando de ajuda? Ela disse, meu filho, vê se você alcança, que ele está fora de si e tal. Aí eu corri, botei a mochila e atravessei, eu estava voltando da tarde da noite, e consegui pegar ele lá embaixo, já naquele canal ali. O homem corria, para 70 anos, eu vou te contar, o homem estava inteirão, viu? Porque eu na época tinha 18 anos, mais ou menos, e estava no meu vigor, e ainda praticava atletismo. O homem corria muito. Eu fiquei admirado. Quando chegou lá, que eu cheguei perto do homem, segurei ele, calma senhor, calma, não sei o que, ele quer matar, e caiu. Aí eu falei, caramba, e agora? O cara morreu. Não, aí peguei ele, puxei ele, estava muito próximo da beira daquele valão, e aí fiquei esperando a senhora chegar, concheguei ele no meu colo e tal, para ver, vi que ele estava respirando, mas estava meio... Aí, tudo bem. Aí a senhora chegou e disse, o que houve, senhora? Eu não sei, ele está fora de si, né? Aí eu perguntei o nome dele, comecei a tratar pelo nome, olha, calma, vamos tentar ajudar, tal, botei ele aqui assim, em cima de mim, e fui caminhando com ele. Quando chegou a um certo trecho, o homem deu um tranco. Rapaz, uma força descomunal tomou conta dele. E eu quero deixar aqui bem claro, nessa época eu era totalmente incrédulo em relação a Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, tudo que dissesse Deus, porque eu tinha uma convicção, um pensamento comunista dentro de mim. Eu tinha um pensamento que não tinha nada a ver, para mim, religião era um ópio, era uma forma de atrair as pessoas, tinha umas concepções totalmente diferentes sobre religião, não acreditava realmente que Deus existisse, que era tudo invenção humana. E aí, deu aquele tranco, e o homem quase me jogou dentro do valão, uma força, e aí eu, calma, seu expedito, calma, fui, o que houve? E a voz alterada, eu nunca tinha visto aquilo, o homem virou e disse assim, eu não sou expedito, não. Pô, esse cara está pancando. Até aquela hora, irmãos, eu estava dizendo, esse cara pirou na batatinha, está doido. E aí eu falei, eu quero ajudar ele, não preciso da tua ajuda. Ficou de pé, ereto. Aí eu fiquei assim meio que bobo, não sabia muito bem o que fazer. E ele começou a dar umas gargalhadas, né? Aí eu disse, caramba, o cara endoidou de vez, deve ter fumado um baseado desse tamanho, no mínimo, e agora está doidão aí, misturou com cachaça, deve... Eu estou falando o que eu estava pensando naquela hora, realmente. Aí, porque eu não acreditava nem em Deus, nem igreja católica, nem crente, nem espiritismo, em nada, irmãos. E tudo isso era fabricação humana.
E aí veio o pior. Pela primeira vez eu ouvi, que depois eu vim saber, era a voz de Deus, eu não sabia. Uma voz dentro de mim dizendo assim: eu estou contigo. Eu falei: ih, caramba, será que isso é contagioso? Eu pensando, vocês estão rindo, mas eu conto isso engraçado, mas na época eu fiquei, era quase 1h da manhã, irmãos. Eu no meio da rua com uma mulher, um homem de idade lá, tendo lá uma crise que eu não sabia, que depois eu vim saber que aquilo era uma possessão, realmente de um espírito. E aí, eu falei: meu pai, estou pirando na batatinha. Eu falei: eu estou pirando na batatinha. Aí a voz dentro de mim disse assim: não, eu estou contigo. E o que você falar, ele vai obedecer. Eu falei: ih, caramba, agora eu estou conversando comigo mesmo. Piorou. Porque não há como você conversar com você mesmo. No sentido de você não criar a ideia da pergunta. É alguém falando algo que você não criou. E aí, irmãos, só para resumir, eu resolvi obedecer o que aquela voz estava dizendo dentro de mim. Diga assim: em nome de Jesus, sai, que ele vai sair. Eu nunca vi isso, eu não frequentava a igreja evangélica, nem sabia de nada disso. Peguei para o homem, olhei para o homem e disse assim: sai em nome de Jesus. Que a voz estava dizendo para mim. O homem desmontou na hora, caiu. Puff. Aí quase cai dentro do valão, aí eu vou lá, arrasto. Nessa altura eu já estava sujo de lama, uma cena que você não imagina, o cara pesado, puxando para cima. Aí ele voltou assim, olhou para mim: meu filho, o que está acontecendo? Quem é você? O que está acontecendo? Muito fraco, muito cansado. Aí eu virei para ele e disse: meu senhor, não sei o que está acontecendo não, eu estou tão perdido quanto o senhor aqui, mas vamos para casa, sua mulher está aqui, vamos e tal e tal. Aí botei ele aqui, atravessamos. Quando chegou do outro lado da passarela, o negócio voltou. Olha, o cara me jogou como joga um boneco, irmãos, uma força, eu fiquei impressionado com aquilo, jogou assim, ó. Aí eu disse: meu pai do céu. Aí a voz novamente: o que você falar, ele vai obedecer. Eu falei: quero ver se isso é verdade mesmo. Aí eu disse assim: me segue. E o homem me seguia. Aí eu segurei ele assim: você vai comigo agora. Aí ele começou a ranger os dentes. E eu fui até a casa dele, entrei no parque, era Parque Rubens Vaz ali, do lado do Parque União, entrei até lá dentro. Naquela época não tinha traficante, assaltante como hoje, né? Hoje eu nem sei se eu entraria ali. É mais fácil enfrentar o demônio do que enfrentar essas coisas. Aí entramos numa casa muito modesta, um barraco. E ele obedecendo, mandei ele sentar e tal. Aí ele sentou na cama. Eu perguntei se ele tomava algum remédio. Ela disse que não sei o quê. Eu estou conversando com ela, a salinha assim, e o quarto ali, uma casa de tijolo aparecendo. E aí, quando eu estou conversando com ele, eu estou de costa para a porta e ele ficou lá no quarto. Aí ele vem por trás para me esganar. E a mulher viu. E foi muito engraçado, porque quando a mulher disse: o senhor aceita um café? Eu disse: eu aceito qualquer coisa. Eu estava meio... E eu fumava nessa época. Acendi um cigarro, comecei a fumar. Aí a moça perguntou: o que está acontecendo? Eu disse: senhora, se a senhora não sabe, eu vou saber? Eu não sei de nada. Não sabia, não tinha noção do que estava acontecendo ali. E aí, ela, quando voltou para me dar o café, ele vinha me esganar. Ela: atrás daí. Quando eu voltei, ele voltou. E aí, eu fiz uma coisa que nunca mais fiz na minha vida. A voz disse para mim assim: pede ela um copo com água. Eu pedi: faz uma oração que eu vou te ensinar nesse copo d'água. E eu fiz a oração. A oração era para transformar aquela água em enxofre. Aí vocês dizem assim: o copo começou a borbulhar. Não, nada, absolutamente nada. A água continuou aparentemente água. Só que no mundo espiritual aconteceu alguma coisa ali. Porque quando eu segui na orientação da voz, quando ele mandou abrir a boca, disse: manda ele abrir, que ele abra. Tudo que eu mandava fazer, ele fazia. Mas não era por mim, porque eu sentia que o poder de Deus estava, o Espírito Santo estava me usando naquele momento. E naquele momento, irmãos, quando eu mandei abrir a boca, ele abriu, que eu despejei a água, foi um urro, viu?
desgraçado. O cara caiu meio que morto, aí voltou a si. Eu fiquei lá um tempo, não aconteceu mais nada. Eu peguei minha mochila e vim embora. E vim pensando assim, eu estou dormindo, daqui a pouco minha mãe vai me acordar para ir para o trabalho. Cheguei em casa, não sei se a mamãe lembra disso, assim, entrei, já era de madrugada, eu nunca chegava de madrugada, meio de semana em casa. Ela preocupada, o que houve? Eu disse, mãe, me belisca, tá maluco, me belisca. Porque eu acho que eu estou dormindo, mas era verdade. Naquele dia, ouça bem, eu tive o meu primeiro encontro com Deus, e descobri algumas coisas ali. Primeiro, que Deus é vivo, que Ele existe, e que Ele fala no nosso pensamento. Segundo, que o diabo também existe, e que os demônios se apossam dos corpos das pessoas de verdade, mesmo quando as pessoas não querem. A partir daquele dia, você foi no outro dia na igreja, aceitou Jesus e virou anjinho. É ruim. Passaram-se meses e meses e meses. Um dia, eu namorando uma menina na igreja, ela me convida para ir assistir o culto, e acontece uma situação muito interessante. Ela me bota ali, vai lá para trás beber água. Quando ela volta, estava tudo ocupado, e eu tive que assistir o culto todo sozinho. Naquele dia, a segunda vez Deus falou comigo. E sabe o que Ele fez? Enquanto os jovens estavam cantando uma canção, um hino de adoração, Ele me lembrou todo aquele evento e disse, eu estou te chamando hoje. E eu me converti às lágrimas, e ainda disse para Deus, você vai ter prejuízo, porque eu não valho nada, eu não consigo nem me ver como crente. Eu disse para Deus, foi minha primeira oração, não consigo nem me ver como crente, eu não tenho nem cacuete, não tenho cara de anjo, não tenho cara, tem umas pessoas que têm cara de crente, né? Eu tenho cara de delegado, tenho cara de, né? Uma porção de coisa, até de bicheiro já falaram que eu tenho. Então a cara não ajuda muito. Mas naquele dia eu entreguei a minha vida a Cristo. Ouça o que eu vou falar para você. Deus fala no nosso pensamento. O nosso pensamento, o pensamento da nova criatura, de quem nasce de novo, tem que ser um pensamento envolvido agora com as coisas do reino de Deus. O nascer de novo é começar do zero. Deus está dizendo, olha, eu estou te tirando dos pensamentos do mundo, estou te trazendo para o meu reino, e no meu reino agora eu quero produzir novos pensamentos em você. E aí, irmãos, vem o problema, porque se você tentar servir a Jesus com os pensamentos antigos, a Bíblia diz que o vinho novo em odres velhos, rompe-se os odres. Ou se você pegar vinho velho e colocar em odres novos, ele azeda. Então eu não posso servir a Cristo com os meus achismos, com o meu pensamento. Eu tenho que ter uma rendição total. Voltar a zero significa eu me rendo a Jesus, eu me rendo ao Senhor, e Ele agora vai construir o meu caminho, Ele vai construir os meus pensamentos. Eu disse aqui esta manhã que uma das profecias de Isaías é que quando Jesus veio, Ele era a luz que veio às trevas. Luz significa conhecimento, na maior parte da Bíblia. Quem tem conhecimento tem luz, e quem não tem conhecimento vive nas trevas. Esse é o sinônimo. Muita gente pensa que trevas é só demônio. Não, trevas é você viver na ignorância, é não conhecer. E a Bíblia diz que Jesus veio trazer a luz, Ele veio trazer o conhecimento que você não tinha. Existe um reino espiritual, existe um reino que domina, há um rei que é soberano e que está reinando nesse exato momento. Algumas coisas que você precisa saber na palavra de Deus sobre este reino. Isso você só vai saber se você começar a pensar este reino. Se você pensar o Evangelho só como uma religião evangélica, você vai viver numa situação muito rala de fé.
Deus quer que você mergulhe nos pensamentos dEle. E pastor, e como é que eu mergulho nos pensamentos dEle? Quando você começa a examinar as Escrituras. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque nela você tem a vida eterna. Quando você começa a examinar, o Espírito Santo começa a te iluminar, e você começa a entender e pensar coisas que antes você não pensava. O mundo vive em trevas, e você foi tirado do reino das trevas para o reino do Filho. Ah, pastor, graças a Deus eu fui tirado. Mas não basta ser só tirado, você tem que começar a pensar como luz. Tudo isso eu falei pela manhã e falei muito mais, mas eu quero hoje, à noite agora, dizer que a Bíblia dá o seguinte conselho para quem é nova criatura. Quem é nova criatura, diga amém. Vamos ver alguns textos bíblicos. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este... Não vos conformeis com este século. Por quê? Mas transformai-vos pela renovação, o quê? Da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou conhecer a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, se eu mudar a minha forma de pensar, começar a pensar como Deus pensa. A Bíblia diz que essa nova criatura que está em Cristo tem uma mente de Cristo. A Bíblia diz assim, tem um texto na Bíblia: quem conhece a mente do Senhor? Vem aqui comigo, só para você ver. Pastor, é possível conhecer a mente de Deus? Antigamente não era. Nas trevas você não conhece a mente de Deus. A Bíblia diz que os meus pensamentos, quando você está nas trevas, não são os vossos pensamentos. Então, quando você anda nas trevas, os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Mas agora, na nova aliança, isso mudou. Nós temos acesso ao pensamento de Deus. Pastor, nós temos acesso ao pensamento de Deus? Temos. Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6. 1 Coríntios, aliás, capítulo 2, versículo 6. 1 Coríntios 2 e 6. O texto, eu vou ler o contexto para você entender. Entretanto expomos, todo mundo comigo, diga glória a Deus. Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria, o quê? Não a sabedoria de Platão, não a sabedoria de Aristóteles, não a sabedoria dos pensadores, dos grandes homens. A Bíblia diz: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. A Bíblia diz que esse pensamento reduz a nada. O pensamento de Deus é muito mais profundo. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora o quê? Oculta. No passado estava oculta. Por isso que lá em Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por quê? Porque estava oculta. Mas Jesus, que é a revelação maior de Deus para os homens, ele vem revelar os pensamentos de Deus. Então vem assim: outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou, Deus da eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles, o quê? Ah, pastor, Deus tem coisas preparadas para mim? Versículo 10. Mas Deus nolo revelou de que maneira? Pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo o quê? As profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o quê? O Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E ele termina aqui no versículo 14 dizendo: ora, o homem natural, o homem que nasceu do pai e da mãe, o homem social, o homem que vive por aí, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Irmãos, orar por um copo d'água e acreditar que aquilo é enxofre, isso para uma pessoa natural é loucura. Mas eu acreditei. Eu acreditei naquela voz. Eu acreditei que Deus estava falando comigo. Você tem que acreditar que Deus está te chamando. Que esse desejo que você está sentindo de Deus não provém de você. É Deus que está provocando isso em você. Mas a Bíblia diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E ele responde: nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Olha para mim. Irmãos, nosso pensar, o nosso entrar, ver o reino de Deus, não pode ser com a antiga natureza. A Bíblia diz que quem não se tornar como uma criança, lembra que eu falei que nós somos seres programáveis? A Bíblia está dizendo isso, você tem que voltar, e tudo aquilo que você aprendeu, deixar aqui nesse canto, e dizer assim: Deus, me ensina. Se você não for como uma criança, você não pode ver o reino de Deus. Uma pessoa que chega para Deus cheia de sabedoria humana, cheia de prepotência humana, cheia de conhecimento humano, a Bíblia diz que isso para Deus é como se fosse esterco. Você sabe o que é esterco? A Bíblia chama de trapos de imundícia a sabedoria humana. Então, no reino de Deus, o pensar de Deus tem que estar no seu coração. Veja só Colossenses 3:2, vem aqui comigo em Colossenses 3:2. Eu estou usando muitos textos da Bíblia, porque você tem que saber que isso não é uma ideia minha, não é um pensamento meu. Olha só o que a Bíblia diz. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Portanto, foste ressuscitados juntamente com Cristo. Quem foi ressuscitado com Cristo aí, diga glória a Deus. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são o quê? Porque morreste, e a vossa vida está oculta em quem? Está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. E ele diz aqui: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição. Não fique pensando prostituição, faça morrer isso dentro de você. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Não fique pensando em impurezas, paixões lascivas, desejos malignos, desejos de vinganças. Tire isso, porque isso tudo faz parte da velha criatura. A nova criatura pensa em esperança, em fé, em amor, em bondade, em misericórdia. Irmãos, é esse lavar regenerador, a Bíblia chama isso, lavar regenerador do Espírito. O Espírito Santo começa a entrar em você, e ele começa a regenerar você, através dos seus pensamentos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se você não renovar os seus pensamentos, você vai cair em armadilhas. Porque você vai querer enfrentar agora, nova criatura, problemas e situações com as armas e mente antiga, e não vai funcionar. Então,
eu tenho que ter uma mente renovada, escute bem, porque volta e meia, o diabo manda uma seta de lá e começa a você pensar derrota. Você não tem que pensar derrota, esse pensamento não vem de ti, nós somos mais que vencedores através de Cristo. Eu vou contar uma experiência, só para você saber, minha mãe estava com lúpus naquela época, e ela estava muito doente, internada lá no hospital universitário, e o médico chamou a mim, minha irmã, meu irmão, e disse, ó, o problema da sua mãe é grave, é sério, quase que preparando a gente por uma possível morte dela. Eu estou falando de algo que aconteceu 30 anos atrás, eu acho. Ela está durinha lá atrás. Ouça bem o que eu vou falar. Eu saí tão abalado com aquela notícia do médico, que eu comecei a pensar, meu Deus, minha mãe vai morrer. Que cor vai ser o caixão? Como é que vai ser o velório? A quem eu vou avisar? Você está entendendo o que eu estou te falando? Se você não vigiar, você começa a cair nas armadilhas do diabo, e só você pode determinar a sua vida. Lembra quando eu comecei aqui dizendo isso? Que agora em Cristo, nova criatura, é você, com as suas palavras, com os seus pensamentos, que determina quem você vai ser e como você vai ser, porque Deus te deu essa autoridade em Cristo Jesus para mudar completamente o quadro da sua vida. Então, se você não tiver uma mente renovada, agora uma mente do reino, você começa a pensar doença, você começa a pensar fracasso, e essas armadilhas vêm, não, mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo, a pessoa nasce, morre, fica doente e morre. De repente o Espírito Santo veio na minha mente e disse assim, cara, como é que você está pensando num negócio desse? Você é um filho de Deus, você vive no reino de Deus, e o teu reino não é deste mundo, o teu reino, o rei, é rei dos reis, senhor dos senhores, e a Bíblia diz que todo poder foi dado a ele nos céus e na terra, e nenhuma doença pode mais do que Jesus. Eu acordei e disse, vou pensar isso, vou ver minha mãe curada, e comecei a dar louvores a Deus, estou vendo ela curada, estou pensando ela curada, estou imaginando ela curada, estou vendo. Mas aquilo que você começar a pensar, a pessoa está passando por uma crise do casamento, começa a pensar em divórcio, o que você acha que vai acontecer? Divórcio. Você já está criando. Lembra que eu falei, você será aquilo que você pensar. Mas começa a pensar no casamento recuperado, restaurado. Começa a falar, você vai ver que as coisas vão mudar. Irmãos, se você não tiver cuidado com a sua mente, você vai cair em armadilhas terríveis do diabo, que vai paralisar a sua vida. Não permita isso. Deixe que os pensamentos de Deus ocupe. Ao invés, para cada frase de fracasso, de acusação, de doença, de queda, de pecado que o diabo mandar para você, você manda 2 para ele da palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ouça bem, ele usou a palavra de Deus para combater o inimigo. O diabo disse, olha, está escrito, se você se jogar daqui, os anjos vêm, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele foi usando a própria palavra, é a palavra de Deus que vai criar ambiente de pensamentos de Deus na sua vida. Você imagina o crente que lê a Bíblia, só quando vem na igreja, o pastor abre o texto, como é que essa pessoa vai criar uma imagem, um pensamento de Deus, se ela nunca lê a palavra de Deus, ela nunca pensa a palavra de Deus? Vai ficar difícil. Então, ouça, por isso que a própria Bíblia diz que nós devemos comer a palavra, engolir a palavra, porque ela vai digerir dentro de nós, e ela vai trazer bons pensamentos, grandes pensamentos para a glória de Deus. Eu tinha muito mais a dizer, mas nós temos que fazer o batismo esta noite. E eu espero que o Espírito Santo alcance, e tenho certeza que vai alcançar, muito mais do que eu teria para dizer aqui. Eu quero, nesta noite, dizer que nós vamos celebrar um momento muito especial. E eu quero convidar aqueles irmãos que vão se batizar. Onde eles estão?
a vir aqui à frente, por gentileza. A igreja toda vai orar por vocês. Amém. Glória a Deus. Pode ficar aqui na frente, ó, de frente para a igreja, por gentileza. Amém. Se houver alguém que queira se batizar, é a hora. Pastor, mas eu nem me preparei. O batismo é para quem crer. Quem crer e for batizado, batismo é a emergência. Amém? Quero convidar a equipe de louvor a subir aqui também. Quantos irmãos? 12? Amém, que benção. Gente, esse é um dia marcante na vida dos nossos irmãos. Vamos orar por eles agora, vamos ficar de pé, vamos estender as mãos sobre eles. Pai Celestial, nós te agradecemos pela vida desses nossos amados irmãos, pela decisão que eles tomaram em seguir-te todos os dias da vida deles. Senhor, eu quero pedir que tu envolvas a mente, o pensamento deles, com a tua palavra e com a tua presença, Espírito Santo, e que a partir de hoje, um novo fluir, Senhor, aconteça na vida deles. Ó Deus, porque eu sei que todas as vezes que nós obedecemos a tua palavra, nós somos abençoados. Quando nós tomamos por fé e obedecemos por fé a tua palavra, nós somos abençoados. Toma, Senhor, esses irmãos em tuas mãos, marca esse dia, e que a partir de agora, Senhor, venha uma nova etapa, Senhor, com esta aliança firmada, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Eles vão se dirigir para onde? Amém? Lá no banheiro masculino? Ok. Tá. Podem sentar, irmãos. Podem sentar. Enquanto nós aguardamos os nossos irmãos, nós vamos louvar a Deus. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha teu reino sobre nós. Grande é a sua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é a sua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei, e beijarei teus pés, meu amado. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei, e beijarei teus pés, meu amado. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno
grande louvor. Venha teu reino sobre nós. Grande a tua misericórdia. Grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Contigo Dançarei, a ti eu cantarei. beijarei teus pés, meu amado. Contigo eu dançarei, a ti eu beijarei teus pés. Eu desafio a igreja a levantar e dançar na presença do Senhor, amém? Vocês conhecem o louvor? Cantando. Ele é grande, grande é o Senhor, digno de louvor. Venha teu reino sobre nós e a sua misericórdia. Grande é a sua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Muito grande, e grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente A sala do trono. A ti eu cantarei. beijarei teus pés. Meu amado, Contigo contigo eu dançarei. A ti eu cantarei. beijarei teus pés, meu amado. Dançarei, cantarei, louvarei. Quando a noite fria cair sobre mim e num deserto eu me encontrar e ver secado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei, Sei que o teu fogo cairá sobre mim. sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará. E me levará em ti confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, Então eu direi, abra-se o mar. e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, e eu passarei pulando e dançando. Quando a noite fria, quando a noite fria cair
e num deserto eu me encontrei. Viver cercado por egípcios, oh, oh, sendo eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. E eu te direi. Abrace o mar. Passarei, pulando e dançando em tua presença. Oh, oh, então eu direi. Oh, oh, e eu passarei. Pulando e dançando em tua presença. Por isso, eu danço. Por isso. Um grito, um grito! Eu corro, corro. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, Senhor, pulando e dançando. Por isso eu quero a igreja fazendo barulho. Por isso eu corro, por isso corro. Então eu direi, então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença, Jesus. Vou pedir a todos que sentem, por gentileza, todos sentados. Obrigado. Isso. Coloque a mão assim. Vou te fazer umas perguntas, Vitória. Você crê em Jesus Cristo como Senhor e único Salvador seu, suficiente Salvador? Está arrependido dos seus pecados? Quer segui-lo todos os dias da sua vida? Então, conforme as suas palavras, eu a batizo em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, despojamento do corpo e da carne, para a circuncisão do seu coração, para que você passe a viver em novidade de vida. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja diga amém. Vai sentando. É alegria! Hoje tenho a vida de Deus.
Hoje sou a justiça de Deus e vivo em comunhão. Justiça, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o reino de Deus regendo minha vida. É o reino de Deus regendo minha vida. Ana Beatriz, você crê em Jesus? Sim. Sim, Quer segui-lo todos os dias da sua vida? quero. Está arrependido dos seus pecados? Estou. Então, Ana, segundo a tua confissão de fé, eu a batizo em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, para o despojamento da carne, para que o seu coração seja circuncidado e para que você passe a viver em novidade de vida. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja diga amém. Somos livres do pecado e da morte. De toda maldição. Livres em perfeita comunhão. Somos livres de toda enfermidade. Livres, vivendo em adoração. Esta é Sara. Sara, você crê em Jesus? Sim, Está arrependido dos seus pecados? estou. Confia que Ele é o seu único e suficiente Salvador? Sim, Quer segui-lo todos os dias da sua vida? sim. Então, conforme as suas palavras, eu a batizo em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, para o despojamento do corpo e da carne, para a circuncisão do seu coração, para que você passe a viver em novidade de vida. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, domine o seu coração. Toda ansiedade saia da sua vida. Toda ansiedade saia da sua vida, em nome de Jesus. Que a paz reine na tua vida agora, em nome de Jesus. E que toda a igreja diga amém. Hoje tenho a vida de Deus em meu coração. Hoje sou a justiça de Deus. E vivo em comunhão. Justiça, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh, é o reino de Deus regendo minha vida. É o reino de Deus. Minha vida. Esta é Gerlândia, para nós, G. Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, Está disposta a segui-lo todos os dias da sua vida? sim, Está arrependida dos seus pecados? sim. Então, Gerlândia, conforme as suas palavras, eu a batizo em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, para o despojamento do corpo da carne, para a circuncisão do seu coração, para que você passe a viver em novidade de vida. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja dê glórias a Deus. Por onde for a tua bênção, Me seguirá, onde colocar as minhas mãos, esperará, a minha entrada e minha saída, bendita será. e sobre mim há uma promessa. Eu esperarei. Transbordarei os meus celeiros, Seus celeiros fartamente. se encherão, a minha casa terá sempre, onde eu puser a planta dos meus pés, Possuirei. sobre mim há uma promessa.
transbordarei. Você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Creio. Está arrependido dos seus pecados? Sim, Quer segui-lo todos os dias da sua vida? para sempre. Então, conforme as suas palavras, eu a batizo em nome de Jesus Cristo, para a remissão de todos os pecados, para o despojamento do corpo e da carne, para a circuncisão do seu coração, para que essa novidade de vida assuma o controle da sua vida totalmente. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a igreja diga amém. Para a direita, minha frente. Para a direita, minha frente. Do todo lado, sou abençoado. Em tudo que eu faço. Ficar de pé, igreja. Vamos lá. Essa música só tem graça dançando assim. Ei! Glória a Deus. Para a direita, para a esquerda. Vamos lá. Por onde for A tua bênção me seguirá. onde colocar as minhas mãos, Prosperará. a minha entrada e minha saída, Bendita será. pois sobre mim há uma promessa. Que promessa? Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros Certamente se encherão. minha casa terá sempre Tua provisão que eu puser a plantar dos seus pés, pois sobre mim é uma promessa. O quê? Prosperarei e transbordarei. Olha a dança! Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah, yeah, yeah. em tudo que eu faço. Luiz Cláudio, você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, Está arrependido dos seus pecados? sim, Quer segui-lo todos os dias da sua vida? sim, para sempre. Você está selando uma aliança eterna, uma aliança maravilhosa. Você não é mais dono de você. Jesus é dono de você agora. Coloca a mão assim. Conforme as suas palavras, eu batizo em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, para o despojamento do corpo da carne, para a circuncisão do seu coração, para que você passe a viver em novidade de vida. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja diga amém. Toda sorte De bênçãos o Senhor preparou para mim. e em todas as coisas Eu sou mais do que vencedor por todo lado. abençoado tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah, por todo lado. Abençoado Em tudo que eu faço. abençoado. Esse é Isaías. Isaías, você entende o que está fazendo aqui nesse momento? Entendo.
Você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador na sua vida? Sim. Está arrependido dos seus pecados? Estou. Quer segui-lo todos os dias da sua vida? Amém. Então, conforme as suas palavras, eu batizo em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, para o despojamento do corpo e da carne, para a circuncisão do seu coração, para que você passe a viver em novidade de vida. Esse pacto, essa aliança confirmada neste momento, marcará definitivamente a tua eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou cidadão do céu. Eu vou dançar de alegria antes do meu milagre acontecer. Vou celebrar, tirar meus pés do chão, e se inimigo ousar vier contra mim. Sete caminhos. Esse é Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Você está arrependido dos seus pecados? Tô. Quer segui-lo todos os dias da sua vida? Quero. Então, conforme as suas palavras, eu batizo em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, para o despojamento do corpo e da carne, para a circuncisão, seu coração ser marcado, para que você passe a viver em novidade de vida. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja diga glória a Deus. 7 caminhos ele fugirá, ele fugirá, ele fugirá. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder para pisar toda obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou cidadão dos céus. Tiago, você crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador do homem perdido? Sim, Você está arrependido dos seus pecados? estou. Quer seguir a Jesus todos os dias da sua vida? Toda a minha vida. Então você está fazendo hoje uma aliança, um pacto com Ele. E esse pacto é eterno. E a Bíblia diz que quem coloca a mão no arado não olha para trás. Amém? Então eu batizo em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, para o despojamento do corpo e da carne, para a circuncisão do seu coração, para que você passe a viver em novidade de vida. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja glorifique ao Senhor. Eu vou dançar de alegria antes do meu milagre acontecer. Vou celebrar, tirar meus pés do chão, e se inimigo ousar vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá, ele fugirá, ele fugirá, ele fugirá. Oh, oh, oh. Esse é Fernando. Ontem estava aqui na formatura do Casados para Sempre. Esse final de ano está sendo marcante na sua vida, viu? Tremendo. Fernando, você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador? Sim. Você sabe que Ele morreu na cruz para te salvar
E o preço que Ele pagou com a própria vida foi para que você tivesse a vida eterna? Sei. Você está arrependido dos seus pecados? Muito. Quer segui-lo todos os dias da sua vida? Sempre. Então, conforme as suas palavras, eu batizo em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, para o despojamento do corpo e da carne, para a circuncisão do seu coração, para que você passe a viver em novidade de vida. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria todo mundo dando glória a Jesus bem forte. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Você mudou. Podia imaginar, você acreditou. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. E o levantar é pra dizer que te pertenço, Deus. Esse é Alexandre. Alexandre, você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar também? Creio. Você crê que Ele é o único e suficiente Salvador? Sim. Está arrependido dos seus pecados? Muito. Quer segui-lo todos os dias da sua vida? Quero. Então, conforme as suas palavras, eu batizo em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, para o despojamento do corpo e da carne, para a circuncisão do seu coração, para que você passe a viver em novidade de vida. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a igreja glorifique a Jesus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar, e como aquela mãe. Você não se esqueceu, você insiste, você mudou. Glória! Podia imaginar, você acreditou. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar. É pra dizer Te pertenço. Ronaldo, eu particularmente estou muito feliz nesse dia. Eu esperei longos 3 anos, sei lá, mas eu estou tão feliz, que você está entendendo que esse gesto não é gesto para contrariar, nem ofender ninguém, é um gesto consciente de fé. Eu preciso falar uma coisa sobre o batismo que quem não é da igreja precisa saber. Pastor, eu fui batizado quando criança. Esse batismo tem valor? Irmãos, Jesus foi o nosso modelo. Ele, quando criança, ele foi apresentado no templo pelo sacerdote. E é isso que a gente faz com os nossos filhos. Nós apresentamos como Jesus foi, entregamos a Deus e deixamos que chegue uma idade de consciência, essa criança escolha por si só o batismo. É um ato consciente, não é um ato de herança espiritual. Existe herança religiosa, mas espiritual não existe, porque cada vez que uma pessoa nasce de novo, é uma nova história que começa. Eu não posso salvar você, você não pode me salvar. A salvação é pessoal, é individual. É um ato consciente de quem quer seguir a Jesus.
Na época de Jesus, as crianças não eram batizadas, eram apresentadas. E só as pessoas adultas eram batizadas. Nós esperamos atingir a idade da consciência. Acreditamos 12 anos, 13 anos, que a pessoa começa a fazer as suas opções, suas escolhas. Então, Ronaldo, eu quero te fazer essas perguntas. Primeiro, você crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Você crê que o sacrifício dele na cruz te perdoa e te lava de todos os seus pecados? Sim. Você está arrependido desses pecados do passado? Com certeza. Você quer seguir a Jesus todos os dias da sua vida? Com certeza. Então, conforme as suas palavras, Ronaldo, eu batizo em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, para o despojamento do corpo e da carne, para a circuncisão do seu coração, para que você passe a viver em novidade de vida, e o Espírito Santo domine a sua mente e o seu coração, para que o reino de Deus seja cada vez mais real dentro de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja glorifique ao Senhor. A honra, a glória e o louvor a Deus. As minhas mãos é pra dizer a honra, a glória, a Acabou. força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Obrigado, Jesus. Eu soube que nós temos a presença de um pastor aí. Quem é o pastor que está conosco aqui esta noite? Alguém aí? Ok. Meu querido, seja bem-vindo em nome de Jesus. Recebemos o irmão com a honra de pastor. Amém? Gente, eu senti uma alegria tão grande, que batismo é alegria. A vocês que estão aqui pela primeira vez, eu quero fazer um convite a todos vocês. Venham ouvir a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração e criar fé. Sem nenhum compromisso. Venham ouvir. Porque quem faz a obra não sou eu, é o Espírito Santo que faz a obra em você. E eu tenho certeza que assim como eu, você precisa de Jesus. Não há uma pessoa neste mundo que não precise de Jesus. Vem ouvir a palavra de Deus, vem buscar, traga um amigo, um convidado. Eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer na sua vida. Essa foi uma noite de grande vitória. Estou vendo ali a colheita, amém? A colheita, essa é a colheita, é a melhor colheita. A colheita da igreja não é dinheiro, irmãos. A colheita da igreja são almas, vidas salvas para o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja diga amém. Vamos em paz, aleluia. Eu te agradeço, Deus, não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você mudou.